Vamos falar um pouco agora da questão prática mesmo, né? Essencial, né, dos estudos, que é a parte da prática, a parte da metodologia, também o desenvolvimento da nossa própria didática nesse processo todo, que é o quanto a nossa atuação, não somente atuação como profissional de yoga, instrutor de yoga, mas também atuação como humanos, né? Quanto isto teria realmente uma importância na nossa vida, uma formação de instrutores de yoga. Tem muitas pessoas que buscam, esse ano a gente já está começando a receber pessoas que estão se matriculando, né? Uma pré-reserva já para 2025. O interesse que grande parte das pessoas hoje estão tendo, não somente se formar como instrutor, mas também ter uma base prática, né? Um domínio desse conhecimento para a sua própria prática. Eu acho que, inclusive, é uma tendência, né? Dá a impressão de que boa parte do movimento assim de formação de instrutores foi uma fase, teve um grande boom, principalmente depois de 2015, até por volta de 2020. Realmente foi um período bastante intenso, assim, muitos cursos, muitos professores se formando. E a busca era basicamente essa: pessoas que queriam uma mudança de carreira, ou pessoas que estavam começando ainda, jovens, queriam buscar a formação para ter alguma área profissional para atuar. Muitos já eram pessoas que estavam indo para uma fase de aposentadoria, então, de repente, faria uma nova experiência, né, no campo profissional, mas sem tanta preocupação. E tinham também pessoas que eram de outras áreas e queriam somente autoconhecimento. Isso tem aumentado nos últimos anos. Então, pensando nesse novo modelo, pessoas que estão mais querendo realmente autoconhecimento, ou mesmo desenvolvimento de domínio prático para a prática pessoal de yoga, tenho considerado realmente o fato de que, mais do que simplesmente um curso de yoga, ou uma formação em yoga, esse é o nosso ponto desde o início. A formação em yoga deve trazer realmente uma formação humana, né? Um desenvolvimento humano. Só que esses últimos meses eu tenho pensado em algo um pouco mais além. Tenho pensado em algo assim que pode até de repente chocar alguns, não vocês, mas aqueles que estão realmente querendo uma formação e tudo mais, que é o fato de que nós temos que formar instrutores para que as pessoas mesmas tenham domínio prático sem ter necessidade de um instrutor. Por exemplo, imagine que muitos de vocês não teriam interesse de fazer uma formação para atuar como instrutor. Porém, o objetivo nesse contexto é que aqueles que não têm interesse de formar-se como instrutores se tornem seus próprios instrutores, ganhando uma autonomia, uma independência para não precisar de um instrutor. Esse tem sido assim meu olhar, né, sobre a formação, e que possivelmente será um foco que nós vamos dar no próximo ano. Capacitar o ser humano para ser autônomo no seu processo de autoconhecimento e de aprimoramento através do yoga. Quer dizer, saber praticar yoga, saber como praticar e saber onde quer chegar com a prática do yoga. Desse modo, realmente é dar independência para qualquer pessoa poder praticar yoga, sem precisar de um professor, sem precisar de um instrutor com ele, né? Então, pode parecer algo assim contrassenso, né? Dar o tiro no pé, porque é uma formação de yoga que ajuda a formar pessoas que não precisam de instrutores de yoga. Na verdade, é mais do que formar instrutores, é formar realmente pessoas com uma consciência de autonomia, autonomia humana, autonomia de consciência, autonomia enquanto um espírito experienciando esse grande evento que é o que nós estamos passando, né? Estarmos aqui. Imagine, poderíamos estar agora fazendo outras coisas. Poderíamos estar agora também estudando uma formação, se conectando com outras pessoas. Ou poderíamos estar assistindo essa aula, né, com outras informações, com outras direções, com outros intuitos. Mas eu acho que tudo isto, e esta foi, de certa forma, a proposta, né, que eu lancei para mim mesmo ano passado, era de que quem fosse fazer essa formação eram pessoas que tinham total conexão com o que seria dado na formação, sem se preocupar com
quantidade de alunos, né, mas que as pessoas que tivessem realmente conexão, estivessem prontas e, ao mesmo tempo, desejando um tipo de conhecimento que eu estivesse também pronto e desejoso de transmitir, elas estivessem conosco na formação, e acho que é o que aconteceu. É o que eu sempre digo, a formação ela deve ser nos capacitar como melhores seres humanos, e melhores não significa um estar sendo melhor que o outro, é melhor em relação a nós mesmos nesse túnel em que nós estamos cada um trilhando dentro de si mesmo, é uma jornada dentro de nós mesmos, então é nesse processo de jornada interior que nós estamos executando que nós temos que nos tornar melhores e melhores a cada movimento, a cada instante, né, a cada colapso da nossa consciência nas experiências que temos. Então, para isso, essa aula serve tanto para aqueles que estão realmente querendo uma formação para se tornar instrutor, mas também para aqueles que querem um aprimoramento. Então, que tenham interesse de serem praticantes, que não tenham que ficar com a tela do YouTube ou de algum aplicativo online para ficar fazendo as suas práticas, que não precise se deslocar até um determinado local para fazer as aulas. Não, que você possa praticar sozinho. Só que o sozinho aqui é numa outra configuração, né? É estar conectado com toda uma um campo de consciência que você sabe estar integrado com que seria mais autêntico dentro de uma linhagem, de uma tradição do yoga, que não fosse essas essas vertentes, né, ditas tradicionais do yoga que, de alguma forma te vinculam, te obrigam a estar vinculado, preso, né, ou de alguma forma ainda, hipnotizados, né, por determinadas doutrinas. Desse modo, o passo que eu quero realmente levar vocês, e assim também vai ser com a turma de 2025, é um passo realmente a essa liberdade, a essa autonomia. Um yoga realmente para uma consciência solar, uma consciência totalmente desvinculada de todos os aspectos limitadores da nossa experiência enquanto seres humanos, enquanto seres espirituais, nessa experiência humana. É realmente uma liberdade que o yoga traz nele, né? Só que para isso é necessário realmente termos, primeiramente, uma autonomia. Dentro da metodologia que nós temos desenvolvido, né, é uma metodologia que, na verdade, ela é contra a metodologia, né? É uma metodologia em que tenta apregoar e dar a vocês uma total autonomia para desenvolver uma metodologia própria, uma liberdade plena para essa forma de dar aulas, né? Não é alguma coisa rígida, alguma coisa totalmente fechada, encaixotada, que você tem que se adaptar e se adequar àquilo, né? Para se sentir pertencente a uma metodologia. A metodologia MAP é justamente isso, é uma abertura para que vocês, né, na singularidade de cada um, possa desenvolver a sua própria metodologia. E com isso, poder praticar e, além de praticar, para você poder até orientar, ajudar amigos, pessoas próximas que queiram, de repente, fazer aulas de yoga com você de forma totalmente aberta, neutra, entende? Não é algo profissional, não é algo para poder sobreviver financeiramente disso. Esse, no caso daqueles que não tenham interesse em serem instrutores de yoga. Então aí a gente teria realmente uma abrangência maior do yoga, não apenas por instrutores de yoga, mas por praticantes de yoga. Então, mais do que formar instrutores, seria realmente formar praticantes de yoga. E desses praticantes, todo o potencial para se tornar um instrutor, ele aflora naturalmente. Com essa ideia, né, esse modelo de aula já tinha sido desenvolvido já o ano passado, talvez uma adequação dele para essa aula de hoje. Então, plano de aula, 15 minutos de prática dentro do método MAP. Nós tivemos a última aula do módulo 7. É importante que vocês assistam, porque lá nós fizemos uma aula, na verdade, nós criamos uma aula totalmente espontâneo ali no momento da aula, né? Nós criamos um suposto aluno que tivesse na sua anamnese um quadro de diabetes, e ali, em alguns minutos, nós fomos buscando as informações para poder
criar um plano de aula para esse aluno. Fizemos um pequeno levantamento de posturas que pudessem ser adequadas para esse aluno, analisamos realmente se elas seriam para isso, depois usamos um outro site, que é o Tumi, para poder visualizar essas posturas, ter um planejamento dessa aula, e aí teríamos já uma aula praticamente pronta, né? Considerando também que há a possibilidade e a correta orientação de também usarmos livros, né? De usarem um livro do Iyengar, ou um livro, ou mesmo as apostilas, que têm ali os benefícios. E aí nós teríamos, então, esse plano de aula. Imagine um plano de aula para apenas 15 minutos, que pode ser usado tanto para nós mesmos, né, considerando que eu não tenho tempo para fazer uma prática muito extensa, eu não estou preocupado em ser instrutor de yoga, mas eu prefiro, ou eu preciso de uma prática diária para poder me sentir bem, para ficar, né, mais em harmonia, mais equilibrado, mais em coerência com o meu ser, né, ou eu, enfim, o objetivo que nós tivermos. O que nós não podemos esquecer é que o yoga é importante em nossas vidas, é importante mesmo. A prática diária é importante. Nós só vamos perceber isso hoje não. Está todo mundo jovem. Não, a gente não percebe isso. Não é? É como uma previdência privada. Imagine que você está investindo na sua saúde para daqui 30, 40 anos, quando chegar daqui a 50 anos. Muitas pessoas, quando chegam a uma certa fase, começam a recair essas questões todas de saúde. E o yoga, nesse caso, entra como uma prevenção, né? A questão toda de prevenção de saúde. Eu acredito que se nós atuarmos dessa forma, como, vamos dizer, conhecedores e praticantes do yoga, nem somente como instrutores, nós conseguiremos fazer com que mais e mais pessoas entendam a importância do yoga fora da rede de dogmas e aspectos religiosos que o yoga ficou envolvido durante décadas e décadas. Entenda o yoga de uma forma científica e prática mesmo, de forma de experiência do próprio ser, uma experiência metafísica também, entende? Mas que tenha realmente uma contribuição pragmática para nós e ter isso inserido na nossa vida. Então, se nós servirmos de exemplo para nós mesmos, pode ter certeza que nós seremos retribuídos ao longo dessa experiência. E, ao mesmo tempo, conseguiremos, direto ou indiretamente, ajudar, influenciar com que outras pessoas também se interessem pelo yoga de uma forma bastante independente, autônoma, não é? E com a sua própria identidade, sem mais essas máscaras de identidades do yoga hindu, de yoga de alguma linha ou de outra. Simplesmente o yoga que nós temos, a nossa identidade. Lá no fundo, cada um de nós temos diríamos, um código-fonte do yoga. Cada um de nós temos uma forma expressa única de praticar o yoga e de ensinar o yoga. E isso seria essa metodologia aberta do VVY, o método MAP, tá? Então pensaríamos assim: se eu sou instrutor, eu vou pensar no meu aluno que não tem tempo de praticar yoga e que precisa, e que ele teria ali, devido à sua agenda ansiosa, 15 minutos diários. Ou, se eu não sou um instrutor, eu penso apenas na minha própria evolução, aprimoramento pessoal com yoga, eu vou utilizar também, pode ser utilizado. 15 minutos é só um exemplo, só para mostrar como que é possível nós termos 15 minutos de práticas diárias sem nenhum problema, tá? Mas poderia ser de 30 minutos, poderia ser de 40 minutos, de 1 hora ou de 2 horas. Aí só alteraria realmente a quantidade de asanas e quais asanas iríamos usar. Então vamos pensar em um modelo de aula baseada nas necessidades, condições e aspirações do aluno. Ou seja, as necessidades, né, as condições ou as possibilidades, o que ele pode praticar, e, ao mesmo tempo, o que ele deseja, as aspirações que ele traz para essa prática. Seriam sempre, lembrando, aqueles 3 pilares que nós teríamos que ter como base para poder desenvolver uma série para os nossos alunos ou para nós, individualmente. Então, se você, vamos supor, eu quero fazer a minha prática, a minha série. Eu tenho essas necessidades, eu sei que eu preciso disso, porque eu sinto que eu tenho problemas digestivos, eu fico muito ansioso na hora de fazer minhas refeições, depois eu fico com a digestão ruim. Um exemplo pode ser, não é o caso, né? Mas só para ter um exemplo.
Então eu sei da minha necessidade, eu preciso de alguma coisa para acalmar a minha ansiedade e ter uma digestão boa. As condições. Eu tenho praticado, não tanto quanto deveria, porque o curso, né, exige para que eu tenha prática pessoal, mas eu enrolo, eu não faço minhas práticas. Quando tem aulas, eu não participo das aulas, e aí, né, fica. Então eu tenho que. As minhas condições são as melhores. Eu preciso fazer alguma coisa que seja adequada às minhas limitações físicas. Aspirações. Bom, meu objetivo é ficar bem de saúde, resolver essa questão digestiva, ter mais calma, menos ansiedade, e de repente poder chegar, né, nos meus 40, 50 anos com mais disposição, talvez isto. E aí formatado para 15 minutos diários. Então, base em asana, pranayama e dhyana, meditação. Aí nós já teríamos um tripé: postura, respiração e meditação. Então, nós vamos pensar num treinamento postural. 15 minutos? Ok, 15 minutos. Treinamento postural. Eu posso pensar em apenas uma postura. Eu vou fazer apenas uma postura durante 15 minutos toda manhã. E nessa postura eu vou integrar pranayama e meditação. Então eu posso definir uma única postura para esse meu aluno, ou para mim mesmo. Aqui nesse modelo, não é o único modelo, tá? A gente pode ter outras possibilidades e vamos pensar nisto. Mas aqui pensando em uma série muito simples, que meu aluno nem tem que ficar decorando muito, uma variedade de posturas, nem que sejam 2 ou 3 posturas, para ele estabelecer e conseguir ter uma disciplina diária, mesmo quando não estiver junto com ele ou online. Ele vai sentar e vai fazer Siddhasana. E vai trabalhar 15 minutinhos nesse Siddhasana. Ah, mas eu não consigo, é muito tempo. Então começa com 5 minutos. Depois passa para 10. Até chegar 15 minutos, pelo menos. Treinamento atencional, vai trabalhar a respiração. Tá ligado à atenção. Então, pranayama. Vamos trabalhar com ele Mahadi Pranayama. Ou para mim, né, já que eu sou não muito presente nas aulas, não fiz as aulas que seriam necessárias fazer durante o curso, então eu tenho que correr atrás do prejuízo. Eu vou usar para mim essa prática, eu vou fazer Mahadi Pranayama, sem nenhuma dificuldade. 15 minutos. Respirações em ciclos lentos, longos e profundos para expandir sua capacidade e volume a cada inalação e exalação, sem retenções, bem simples. Então, o que eu vou fazer? Eu já tenho lá treinamento postural, Siddhasana. Eu até poderia colocar mais 2 posturas, se for o caso. Pode começar com Dandasana. De Dandasana, fazer um Matsendrasana, uma torção. Depois fazer um Baddha Konasana, com os pés juntos. E ficar agora 10 minutos. Em 5 minutos eu faço esses 3 asanas. É uma ideia que eu estou colocando agora para vocês aqui. Começo fazendo, pode ser com o próprio Matsendrasana, começo uma torção, 1 minuto nele, 1 minuto em Dandasana, 1 minuto em Baddha Konasana. E aí então fico em Siddhasana. Estamos dando uma alternativa B dentro desse plano A aqui, que seria simplesmente ficar em Siddhasana 15 minutos. Em Siddhasana, eu aplico agora Mahadi Pranayama. 15 minutos em Siddhasana, integrada com atenção física, sensorial e mental a partir da respiração. Então, eu estou integrando 2 treinamentos nessa aula. Treinamento postural, com os asanas. Eu pensei em um, mas você pode incluir até 2, 3 no máximo. Integrei treinamento atencional durante mais esse tempo. Não é um tempo a mais, é o tempo do asana, 15 minutos. Eu incluo pranayama nesses 15 minutos. E também o treinamento mental. Então, eu incluiria uma meditação. E nesse caso, eu incluiria a meditação com nada, meditação no som, concentrando-se no som interior de sua consciência, na frequência de seu ser e na vibração de sua alma. Simplesmente levar o aluno para essa conexão com o som interno do seu ser, nada Shabda. Tá? Também durante 15 minutos, em Siddhasana, integrada à técnica habitual após os 15 minutos. Então, aqui no caso, eu teria a postura Siddhasana, eu integro com ela a postura, aliás, a respiração Mahadi Pranayama, e só no final, depois da prática dos asana e pranayama de 15 minutos, é que nós teríamos ali
alguns minutos para essa atenção meditativa, esse trabalho de treinamento mental, para aos poucos ir introduzindo essa meditação durante o próprio processo, a própria prática desses 15 minutos. Então, nesses 15 minutos, ele faria as 3 camadas práticas juntos, os 3 pilares juntos: a postura, a respiração e a meditação. Se nós conseguirmos incluir esses 3 juntos logo de início, melhor. Foi até o que nós fizemos agora há pouco, né, na nossa prática de meditação. Foi aproximadamente 15 minutos, e nesses 15 minutos nós tivemos, só não trabalhamos a ênfase na postura, né, mas trabalhamos a ênfase no Mahari Pranayama e depois incluímos também o treinamento mental com o nada, meditação no nada. Então foi uma prática meditativa praticamente, né, não foi uma prática de yoga, foi uma prática meditativa, que não deixa de ser uma prática de yoga, porém focada nesse tripé, acentuado principalmente em respiração e meditação. Foi o que nós fizemos. Então isso também pode ser levado para o aluno, para o seu aluno, ou replicado para você na sua prática diária. Então, não foi por acaso que nós fizemos aquela condução. Aquela condução foi feita justamente para poder fazer sentido agora, nesta aula, essa consideração aqui de uma aula de 15 minutos. Então, pensaríamos nessa série diária, Siddhasana, Mahari Pranayama e meditação nada. Tudo isso nesse pacote, nesse tempo de 15 minutos. Então, nós poderíamos, como eu disse, ir aos poucos integrando a meditação mais ao final. Então, vamos pensar que você fez ali 10 minutos de prática. Os últimos 5 minutos você inclui a meditação com o nada, principalmente se for um aluno novo. Mas aos poucos, você consegue fazer com que tudo isso seja feito ao mesmo tempo. Você trabalha já a respiração, depois inclui a atenção no foco respiratório e no som. Considerações para adaptação. Aí poderíamos fazer esse ajuste, né, se for considerado que ficaria melhor para o aluno. Iniciar com 5 minutos e gradualmente ampliar até os 15 minutos, como eu havia dito. O aluno vai de repente, ah, não, os 15 minutos para mim é muito tempo, é muito cansativo, não vou conseguir. Integrar as técnicas quando a série for reduzida para 5 minutos. Se ele fizer em 5 minutos, o ideal seria você realmente incluir as três, os 3 pilares juntos, né? Não ficar somente 5 minutos em Siddhasana, mas ficar esses 5 minutos em Siddhasana, atento à respiração Mahadi Pranayama e, ao mesmo tempo, focando já no som do Nada Shabda. Essa seria a proposta. Se você não fizer essa coisa de forma mais intensa, né, dar realmente um intensivo de 15 minutos, o aluno pode não sentir assim muitos benefícios de início. Poderia até você deixar a prática meditativa para futuramente, mas asana e pranayama tem que estar incluído. Só que vamos pensar aqui com bastante clareza, tá? Isso não significa uma substituição da nossa série de 1 hora. E também não significa que nós vamos começar a dar aulas agora de 15 minutos. Não é isto. A ideia é que, para alguns alunos, em determinadas situações, ou até para nós mesmos, em determinados períodos, pode ser que não tenhamos 1 hora para praticar, ou 40 minutos, às vezes talvez nem 30 minutos. O que não é legal. A gente tem que conseguir manter um tempo para nós mesmos. Mas considerando que está uma fase difícil, de repente a sogra está morando com você na sua casa, é o momento que está com o emprego ali meio bambo, e daí você está tendo que trabalhar em 3 lugares ao mesmo tempo, né? Sei lá, qualquer outra condição aí bastante desfavorável esteja ocorrendo, você está sem tempo de praticar. Se você não tirar pelo menos 15 minutos, a situação que é apenas um grande evento ali que realmente só está ocorrendo para você realmente desenvolver essa maestria, esse desenvolvimento dessa habilidade de conseguir manter-se isento daquele movimento todo caótico, trabalhando em 3 lugares ao mesmo tempo, a sogra e o sogro morando em casa com você, sua esposa, sua família, e sei lá, qualquer outra coisa assim mais assustadora, né? Pode ser. Enfim, imagine, eu tenho que ter esses 15 minutos. Ou o seu aluno pode estar numa situação dessa. Então, em 15 minutos, você conseguiria dar a ele ou a você mesmo uma experiência que pudesse sustentar
esse processo contínuo do seu processo de evolução.